A nossa Constituição aqui no Brasil, ela promete um monte de coisas, né? Uma rede de segurança para todo mundo. Saúde, educação, assistência, tudo garantido no papel. Só que toda promessa tem um preço. E a grande questão é como é que um país equilibra garantias tão importantes com a realidade fria dos números, do orçamento. Pois é, vamos mergulhar fundo nisso agora. Para a gente entender essa tensão, nosso roteiro vai passar por 5 pontos. Primeiro, a gente vai ver a promessa lá na Constituição. Depois, vamos falar do custo desses direitos. Em seguida, entender como o orçamento é o grande plano mestre de tudo. Aí, a gente entra no conflito que aparece quando o direito e o dinheiro não conversam. E, por fim, vamos levantar uma questão sobre justiça no financiamento do SUS. Então vamos lá. Tudo começa aqui, na nossa lei maior. É na Constituição que os direitos sociais deixam de ser só uma ideia bonita e viram uma obrigação, um dever do Estado. Esse artigo aqui é basicamente a certidão de nascimento do SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Presta atenção na força dessas palavras. Direito de todos, dever do Estado, acesso universal e igualitário. Não tem meio termo, sabe? A promessa é muito clara e coloca a saúde como uma responsabilidade pública que não dá para fugir. E o que isso quer dizer na prática? Bom, quer dizer que direitos como saúde e educação não são só sobre o Estado não atrapalhar a vida de ninguém. Pelo contrário, eles exigem que o Estado se mexa, que ele faça acontecer. Precisa construir hospital, contratar médico, criar programas. O Estado tem que agir para que esses direitos saiam do papel. E é aqui que a coisa começa a pegar. Cada direito prometido na Constituição se transforma num custo bem real, numa linha na planilha. A grande pergunta é: quem paga essa conta e como? O ponto central aqui é a expressão decisão política. A sociedade, através dos seus representantes, escolhe quais problemas coletivos vão virar responsabilidade do governo. Saúde, segurança, educação. Essas escolhas definem o tamanho do Estado e, claro, o tamanho da conta que todo mundo vai ter que pagar. Essa citação aqui é muito boa porque ela desfaz um mito. Não existe direito de graça. Pensa bem, até o direito à propriedade, que parece ser só o Estado não mexer no que é dos outros, precisa de polícia, de tribunais, de cartórios para funcionar. E tudo isso custa dinheiro. Ou seja, no fim das contas, garantir qualquer direito é uma questão de orçamento. E aqui está o grande dilema de qualquer governo. De um lado, as necessidades das pessoas são, em tese, infinitas. Sempre vai ter um remédio novo, uma tecnologia melhor, uma demanda por mais escolas. Do outro lado, os recursos, que vêm principalmente dos nossos impostos, são finitos. É a equação clássica de um cobertor que nunca é grande o suficiente. Bom, se os direitos são as promessas e os recursos são o limite, o orçamento é o campo de batalha onde tudo isso se resolve. É o documento que traduz o discurso político em números, em dinheiro de verdade. Esse processo todo no Brasil funciona em 3 etapas. Primeiro, tem o PPA, que é um plano mais geral, para 4 anos. Depois vem a LDO, que faz a ponte e diz quais são as prioridades para o ano seguinte. E por fim a LOA, que é o detalhe do detalhe. Quanto vai para cada ministério, para cada ação. É como um funil, que vai do geral para o específico. E é muito importante entender isso. O orçamento não é uma lista de desejos. A partir do momento em que o Congresso aprova, ele vira lei. O governo não só pode gastar o que está ali, como ele também não pode gastar além daqueles limites. É uma autorização e uma coleira ao mesmo tempo. Certo. Agora a gente chega no ponto alto da nossa análise. O que acontece quando uma pessoa precisa de um direito que está na Constituição, mas a resposta do governo é: olha, sinto muito, mas não tem dinheiro previsto para isso no orçamento? Esse confronto do mundo do direito é definido por 2 teorias que batem de frente. De um lado, a do mínimo existencial, que diz que existem direitos tão básicos, tão essenciais para a dignidade, que o Estado tem que se virar para garantir, não importa o custo. Do outro, a reserva do possível, que argumenta que o Estado não pode ser obrigado a fazer milagre, ou seja, suas obrigações têm que caber dentro do que ele pode pagar. A consequência direta desse cabo de guerra é o que a gente chama de judicialização. Se o governo não resolve, as pessoas vão para a justiça. E aí, os juízes, muitas vezes, mandam o Estado cumprir a Constituição, forçando um gasto que não estava no script e criando uma baita tensão entre os poderes. A própria Constituição tenta dar um jeito de amarrar as pontas. Para áreas que são super importantes, como a saúde, ela cria pisos de gastos obrigatórios. No caso do governo federal, no mínimo 15% da receita tem que ir para a saúde. É uma tentativa de garantir que o tal mínimo existencial tenha um espacinho reservado na reserva do possível. Isso tudo nos traz para a última parte da nossa análise. A gente já viu a promessa e o custo.
Agora vamos olhar para a origem desse dinheiro e fazer a pergunta. A forma como a gente financia esses direitos universais, ela é justa? O SUS, na verdade, faz parte de um sistema bem maior, a Seguridade Social, que abraça também a Previdência e a Assistência Social. E a Constituição diz que tudo isso é financiado por toda a sociedade. Mas como exatamente? Bom, as fontes são bem variadas. O dinheiro vem de contribuições das empresas sobre a folha de pagamento e o lucro. Vem dos trabalhadores e vem até de uma parte do que se arrecada com as loterias. É um esforço coletivo, com várias fontes alimentando esse grande sistema que garante direitos como o acesso à saúde. Para a gente discutir se esse financiamento é justo, a gente precisa entender um conceito-chave: a progressividade tributária. A ideia é bem simples, na verdade. Quem tem mais capacidade de pagar deveria contribuir com uma fatia proporcionalmente maior do seu dinheiro para o bolo comum. E assim, a gente fecha com a pergunta que fica no ar. Num país tão desigual como o nosso, para que aquela promessa de um SUS para todos, de verdade, se cumpra, será que o jeito de pagar essa conta não deveria ser mais progressivo? A forma como a gente financia nossos direitos reflete o ideal de justiça que a gente quer construir? É uma reflexão que define o futuro do nosso pacto social?